Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. O texto que eu trago hoje, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Esse texto ele é muito usado quando fazemos referência ao Estado de Israel, o atual Estado de Israel, formado em 1948. E normalmente quando falamos do Estado de Israel como nação, Estado de Israel político, normalmente esse é o texto que as pessoas citam, Ezequiel capítulo 37, que é um texto que fala que veio sobre mim a mão do Senhor, levou-me pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Tá? Quando a gente vem no verso de número 11, o texto ele mostra o quê? O texto ele nos mostra. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Tá? Então, o próprio texto ele vai interpretar esse capítulo de número 37, o verso 1, como sendo esses ossos secos a casa de Israel. Mas será que o atual estado de Israel é o mesmo Israel profetizado em Ezequiel? Porque se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que a formação do Estado de Israel foi um processo histórico, político, por que não dizer assim, e que ele foi desenvolvido ao longo de algumas décadas. Então tem aqui um resuminho. O movimento sionista, no final do século XIX, por Theodor Herzl, liderou o surgimento do sionismo político, defendendo a criação de um lar nacional para os judeus, principalmente por causa do crescente antissemitismo na Europa. Em 1897 foi realizado o primeiro congresso sionista na cidade de Basileia, na Suíça, lá em Basel. A imigração, por exemplo, um outro ponto é a imigração para a Palestina. Na época, a Palestina fazia parte do Império Otomano. E entre o final do século XIX e ali início, mais ou menos, do século XX, milhares de judeus começaram a imigrar para a região, comprando ali terra, estabelecendo comunidade agrícola, aquela coisa toda. E durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico ele publicou ali uma declaração Balfour, se não estiver enganado, e manifestando ali o seu apoio à criação de um lar, não é? Uma casa para os judeus, para que eles pudessem ali ter a sua região, mais especificamente na Palestina, tá? Em princípio, o direito da população judaica, eles viam que era necessário que tivesse esse Estado. Tá? Então a gente vê que começamos lá por volta de 1897, aqui já estamos no início do século XX, já agora em 1917 vem essa declaração, e o mandato britânico, após a derrota do Império Otomano, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha o mandado da Palestina. Nesse período aumentou a imigração judaica, tá? Especialmente após a ascensão do nazismo na Alemanha, que foi que fez com que acelerasse esse projeto. Tá? A gente tem aí em questão o Holocausto, o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus durante essa Segunda Guerra Mundial, fortaleceu aí o apoio internacional à criação de um Estado judeu. Tá? Em 1947, o plano da partilha da ONU, não é? A Organização das Nações Unidas, aprovou um plano que dividia a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob a administração internacional. A liderança judaica aceitou o plano, porém muitos líderes árabes rejeitavam a ideia. Tá? Mas a verdade é que no ano de 1948, no dia 14 de maio, veio a independência.
Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, vários países árabes invadiram o Estado, o novo Estado, não é? Iniciando ali a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Assim, Israel venceu a guerra, expandiu seu território, além do que tinha sido previsto pela ONU, não era? Mas ao mesmo tempo, centenas e milhares de palestinos deixaram ali as suas terras ou foram expulsos das suas casas. E a gente tem esse evento aí conhecido pelos palestinos como a catástrofe ou Nakba. Mas e do ponto de vista bíblico? Será que esse Israel é o Israel de Ezequiel 37? Quando a gente vai na visão dispensacionalista, eles entendem que a criação do Estado de Israel em 1948 representa um cumprimento da profecia e o retorno do povo judeu à sua terra. Porém, há outros entendimentos. No caso aí, aliancistas e muitos pós-tribulacionistas, que acreditam que 1948 foi um acontecimento político histórico, mas não necessariamente o cumprimento das profecias sobre Israel de Deus, que no Novo Testamento é entendido por muitos como o povo de Deus formado por judeus e gentios unidos em Cristo. E a base para isso é Efésios 2, Gálatas 3 e Romanos 8. Falando desse momento da história, a gente volta aqui porque a nossa base tem que ser a palavra do Senhor, tá? Então nós lemos aqui que o profeta, pela mão do Senhor, ele é levado pelo Espírito para um vale. Ele contempla esse vale e o texto nos mostrou no verso 11 que esse vale, ele é toda a casa, esses ossos são toda a casa de Israel, tá? Sendo assim, o Senhor ele pergunta para o profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu sabes. Disse-lhe ele: profetiza esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Selecionar aqui esse verso para ficar em destaque. Irmãos, quando a gente vem aqui na palavra Dabar, nós vemos que Israel estava destruído. O texto mostra um Israel com ossos não apenas secos, mas sequíssimos. O texto mostra que Deus ele leva o profeta para andar em volta e depois ele coloca o profeta no meio do vale, para que o profeta de todos os ângulos e de todas as maneiras entendesse a situação de Israel. E quando o profeta ele faz ali a sua análise, o texto diz que Deus ele pergunta: filho do homem, acaso poderão estes ossos reviver? Era a pergunta de Deus, não que Deus não soubesse se era possível ou se não era possível. Mas Deus ele convida o profeta, leva o profeta para aquela situação e ele faz essa pergunta: será que é possível? E a resposta do profeta, sabiamente: Senhor, tu o sabes. Está nas tuas mãos. Só depende de ti. Porque o homem já não tinha mais esperança, não tinha condições, não havia nada que Israel pudesse fazer. Mas a verdade é que o verso de número 4, ele muda tudo. E a ordem de Deus é: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouça. Nós poderíamos discorrer muitas coisas nesse texto até chegar aqui, mas eu não tenho tempo para explanar tudo. Eu vou fazer um estudo expositivo, verso a verso, mas em primeira mão,
eu gostaria de falar para vocês. Se o texto de Ezequiel 37 é base para o Israel atual, ser o Israel bíblico, eu digo para você, a Bíblia não diz isso. Porque o que o texto nos mostra é: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quem é a palavra? Senão o verbo. O Logos, a qual João diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o que o texto diz? Que esse verbo ele vai se fazer carne e vai habitar entre nós. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Essa palavra, ela é de suma importância para que esse Estado de Israel ele exista. É de suma importância. Como é que o Israel atual pode ser o Israel de Ezequiel 37? Se eles não ouvem, se eles não ouviram o verbo, se eles não ouviram a palavra, na prática, se eles não receberam a Cristo. O texto nos mostra claramente que não existe um Israel de Deus sem que eles recebam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, por que isso é importante? Porque muitas profecias, principalmente quando a gente fala de escatologia, dos acontecimentos futuros, dos acontecimentos das últimas coisas, nós temos que tomar cuidado na citação de Ezequiel 37 como base para esses acontecimentos. Não existe Israel sem que haja primeiro a aceitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os ossos estão secos e sequíssimos, é verdade. É possível que eles vivam? É possível. E existem profecias que isso vai acontecer. Mas o primeiro passo para que isso aconteça é que a palavra do Senhor seja ouvida. E no contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, ela é Cristo. Porque dele, por ele e para ele. E como diz João, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não pode haver vida enquanto esse povo não receber a palavra do Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra equivale ao Logos. Essa palavra equivale ao Verbo no Novo Testamento. Então esse Verbo, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E todo aquele que recebe essa palavra, ele passa da morte para a vida. Porque todos nós morremos em Adão. Mas ao ouvir dessa palavra, todos nós estávamos como ossos secos e sequíssimos. Mas quando ouvimos essa palavra, passamos a vida. Porque essa palavra é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Esse aqui é só uma introdução do que vamos estudar nesse texto, verso a verso. Que Deus abençoe a todos.